Olá amigos jogadores de tabuleiro, bem-vindos à Curious Box. Hoje num vídeo muito especial, porque vos venho aqui apresentar um jogo do qual me orgulho bastante de ter feito parte da criação, junto com o Orlando Sá e o André Santos. Nós decidimos, nesta altura de quarentena, nesta altura de confinamento social, trazer algo para vocês, algo que vocês possam jogar livremente, e quando digo livremente, digo mesmo livremente, porque podem fazer o download gratuito no link que está aqui em baixo na descrição. É um jogo para 2 jogadores e é um jogo que reflete de uma forma ligeira e positiva este tempo de quarentena. Tempo em que nos deparamos com algumas situações que não eram comuns antes. E uma dessas situações foi um ataque geral que houve aos rolos de papel higiênico nos supermercados. Essa situação vai ser retratada neste jogo, que se chama Paper Roll and Write, e é um jogo para o qual vocês só precisam de 2 canetas ou 2 lápis e 6 dados e 2 folhas que vão imprimir diretamente do ficheiro que está disponível aqui na descrição. Então, este jogo joga-se, como eu disse, com 2 jogadores. Um é um morcão que representa o movimento organizado regional de cidadãos assambarcadores obsessivos, que este jogador vai tentar andar pelo seu mapa, tentando tirar os rolos de papel higiênico das lojas e com isso criando o pânico geral na região. O outro jogador vai representar uma equipa destacada pelo governo, da qual ele é o coordenador, e que vai tentar produzir rolos de papel higiênico e abastecer as lojas da região antes que o pânico geral seja criado. Como eu disse, é um jogo para 2 jogadores, um jogo que leva meia horinha e com o qual se podem divertir muito aí em casa. Já a seguir deixo-vos uma descrição detalhada do jogo, com o Orlando Sá primeiro e o André Santos a seguir, e no final eu volto para umas últimas consideraçõezinhas para fechar o vídeo. Portanto, cada jogador vai receber uma folha de jogo, elas são exatamente iguais. Mas cada jogador vai escolher um nome diferente para cada uma das folhas. Isto corresponde, portanto, às 2 regiões desse país que neste momento está a ser posta à prova por causa desta crise de falta de papel higiênico nas lojas. A folha está essencialmente dividida em 2 partes. Nós temos a parte do cabeçalho, onde temos a faixa de pânico e a faixa de abastecimento. Eu já vou referir o que é que cada uma destas coisas é em concreto. Temos uma zona onde estão 4 bónus que podem ser usados pelo coordenador. Temos a zona do mapa e depois temos 2 zonas de ação, uma para o coordenador e outra para o morcão. Mais em detalhe, estamos a falar de quê? Aqui em cima nós temos a faixa de pânico. A faixa de pânico ela é comum às 2 folhas, portanto, de cada vez que eu marco um quadrado, cada vez que um quadrado é marcado numa das folhas, vai ter que ser marcado também na outra folha. Portanto, se eu nesta folha estiver a jogar e fizer com que o pânico aumente em 1 e tiver que marcar um quadrado, o meu adversário vai ter que marcar também esse quadrado na folha que ele tem na sua mão. E a faixa de pânico é a condição de vitória da organização terrorista Morcão. E para isso eles vão tentar fechar lojas no mapa, de forma a que o pânico aumente. Para o pânico aumentar, estes quadrados vão sendo marcados e, quando o último quadrado da faixa de pânico é marcado, significa que o país atingiu o pânico geral e, portanto, a condição de vitória do morcão é ativada. Aqui por baixo nós temos a faixa de abastecimento. Isto é referente à condição de vitória do coordenador. Sempre que o coordenador consegue abastecer uma loja com papel, ele vai marcar um espaço nesta faixa de abastecimento. Quando o último espaço é marcado, portanto, quando 5 lojas forem abastecidas com papel, o coordenador ativa a sua condição de vitória. Aqui em baixo nós temos o mapa do jogo. E o mapa do jogo está dividido em 2 partes. Temos a parte interior, que é a zona de ação exclusiva do coordenador, e temos a parte exterior, a castanha, que é a zona de ação exclusiva do morcão. Da mesma forma, como podem ver pelo código de cores, a zona de ação exclusiva fora do mapa do coordenador é a fábrica e, portanto, tem a cor cinzenta, que é a cor do coordenador. E o quartel-general do morcão situa-se à esquerda da folha e tem, portanto, a cor castanha, que é exatamente também a cor do mapa onde
Morcão se pode movimentar. O mapa tem vários espaços. Em cada espaço só pode ser marcado um número. O coordenador só pode marcar números na zona cinzenta e o Morcão só pode marcar números na zona castanha. Aqui temos as lojas. E como podem ver, as lojas são elementos que estão conectados, estão adjacentes não só a espaços que podem ser marcados pelo coordenador, como também estão adjacentes a espaços que podem ser marcados pelo Morcão. Portanto, são o elemento que é comum às duas zonas de ação dos dois adversários. Sempre que o coordenador marca um número adjacente a uma loja, significa que ele chegou a essa loja, e se ele tiver papel para abastecer essa loja, ele vai desenhar um círculo à volta dessa loja para marcar que essa loja foi abastecida com papel. Da mesma forma, sempre que o Morcão marca um número adjacente a uma loja, ele risca essa loja para significar que ele já passou nessa loja. Eu já vou explicar mais em detalhe como é que cada uma destas coisas funciona através de um exemplo para que fique tudo muito mais claro. Só vos queria dar um primeiro overview acerca destes elementos no mapa. Portanto, nós temos 8 lojas em cada mapa e temos estes dois espaços aqui que são os armazéns que estão relacionados com um bónus de produção na fábrica que eu já vou explicar mais em detalhe daqui a um bocado. Portanto, de seguida, vamos olhar para a fábrica. A fábrica é o sítio onde nós podemos produzir papel. Portanto, o coordenador pode produzir papel. Para produzir papel, o coordenador só pode usar dados com valor 1, 2 e 3. E para se movimentar no mapa, o coordenador só pode usar dados com o valor 4, 5 e 6. O Morcão, todavia, pode usar números de 1 a 6 no mapa e pode usar números de 1 a 6 na sua faixa de bónus. Como é que é constituída uma ronda no Paper Roll and Write? A primeira coisa que acontece em cada ronda é que o Morcão vai lançar um determinado número de dados. Esse número de dados é determinado pelo nível de pânico nesse momento no país. Como vocês podem ver, para se determinar um nível de pânico, nós temos sempre que ver qual é o quadrado livre mais à esquerda e qual é a cor desse quadrado. Neste momento, o quadrado livre mais à esquerda é um quadrado verde. Significa que neste momento o nível de pânico está no verde. Se este quadrado aqui estivesse preenchido, e vou-vos dar um exemplo, preenchendo este espaço. Se este quadrado estivesse preenchido, neste momento, se a ronda começasse agora, para eu determinar quantos dados é que eu ia lançar, eu ia ver qual era o nível de pânico. E o nível de pânico neste momento é amarelo, porque o quadrado livre mais à esquerda está na zona amarela. Portanto, mas neste caso, nós temos o nível de pânico está na zona verde. Portanto, significaria que no início da ronda, o Morcão iria lançar 6 dados. Como podem ver, são 6 dados quando o nível de pânico é verde, 5 dados quando o nível de pânico é amarelo e 4 dados quando o nível de pânico é vermelho. Aqui ao lado, nós temos dois valores. Nós temos o valor, vemos o ícone das lojas e o primeiro ícone corresponde a uma loja que é visitada pelo Morcão e que não tenha papel. Isso significa que sempre que ele faz isso, o pânico vai aumentar em 1. O segundo ícone corresponde sempre a uma loja visitada pelo Morcão que tenha papel. Como vocês podem ver, uma loja com círculo significa que foi uma loja abastecida pelo coordenador. Neste caso, também na faixa verde, se o Morcão colocasse um número adjacente a uma loja que foi abastecida, o pânico também aumentaria em 1. Estes valores são iguais na zona vermelha, mas estes valores são diferentes na zona amarela. Na zona amarela, sempre que o Morcão visita uma loja que não tem papel, o pânico aumenta em 1, mas sempre que ele visita uma loja que tem papel, o pânico aumenta em 2. Depois de Morcão escolher lançar os dados determinados pelo nível de pânico que nos situamos, o coordenador vai escolher quais são os dados que vão ser usados neste turno. Ele não é obrigado a ficar com todos os dados que foram rolados. No entanto, por cada dado que ele decida não utilizar, ele vai ter que aumentar o pânico em 1. Portanto, neste caso, nós iríamos lançar 6 dados
E imaginemos que 2 desses dados ele não queria que fossem escolhidos, porque uma regra importante do jogo é que os dados que vão ser escolhidos pelo coordenador vão ser usados não só pelo coordenador, mas também pelo Murcão. Portanto, ele pode decidir não escolher alguns desses dados, mas por cada dado que ele coloque de lado e que não seja utilizado nem por ele nem pelo coordenador, ou seja, que não podem ser utilizados durante essa ronda, ele vai ter que aumentar o pânico em 1. Eu já vou explicar isto mais a detalhe quando vos mostrar um exemplo de jogo. Depois, a terceira fase de uma ronda é o turno do coordenador, e o coordenador pode usar os dados para preencher espaços na fábrica, ou para se movimentar no mapa e abastecer lojas ou visitar armazéns. No final do turno do coordenador é o turno do Murcão, e o Murcão vai usar os dados, vai ter à sua disposição para usar os dados que o coordenador escolheu. E vai, portanto, marcar na folha que ele tem na sua mão números, ou na sua faixa de movimentação do mapa, ou na sua faixa do quartel-general para desbloquear pontos. E no final da ronda, os jogadores trocam as folhas que têm na sua mão. Portanto, eu, se for coordenador, vou estar a preencher coisas no mapa, vou estar a preencher coisas na fábrica. E depois vou dar esta minha folha ao Murcão e vou receber dele a folha com que ele teve a jogar nesta ronda. Portanto, a ronda divide-se, tal como disse, só para fazer uma recapitulação rápida, em 4 partes. A primeira parte, rolam-se os dados, de acordo com a faixa de pânico. A segunda parte, o coordenador escolhe quais são os dados que vão ser usados nessa ronda. Por cada dado não escolhido que seja colocado de lado, o pânico aumenta em 1. Terceira fase, o coordenador tem de usar todos os dados que escolheu. E por fim, o Murcão efetuará o seu turno, tendo à sua disposição os dados que o coordenador escolheu, mas o Murcão pode decidir ou não usar os dados. E por fim, trocam-se as folhas e começa uma nova ronda. Se no final de uma ronda um dos jogadores tiver atingido a sua condição de vitória, que é, no caso do Murcão, se o pânico tiver atingido o nível máximo, ou no caso do coordenador, se 5 lojas tiverem sido abastecidas no total dos 2 mapas, portanto, esse jogador ganha o jogo. Se os 2 jogadores atingirem a condição de vitória nessa mesma ronda, nós vamos ao desempate e nós explicaremos isso no final, quais são os critérios de desempate. Pronto, vamos, portanto, explicar, dar um exemplo de uma ronda. Portanto, no início de cada ronda, tal como eu já expliquei anteriormente, o Murcão vai lançar os dados e, neste caso, nós estamos na faixa verde ainda, portanto, na zona verde estão 4 quadrados marcados, portanto o pânico está ainda no verde, nós vamos lançar 6 dados. Portanto o Murcão lançaria 6 dados, digamos que seria este o nosso resultado. De seguida, o coordenador tem que escolher quantos dados é que vão ser usados durante essa ronda. E os dados que vão ser usados não só por ele, como vão ser usados pelo Murcão. Por cada dado que o coordenador decidir não usar, ele vai ter que aumentar o pânico em um valor. E vocês perguntam, mas porquê é que ele não haveria de usar todos os dados? Bem, da mesma forma que o coordenador está a trabalhar nesta folha e o seu adversário, o Murcão, está a trabalhar na outra folha, poderia, por exemplo, ser benéfico que, por exemplo, este 5 fosse colocado de lado de forma que o Murcão não lhe pudesse aceder, ou para desbloquear bónus na sua folha, ou para chegar a lojas na sua folha. Digamos, portanto, que o coordenador decide que este 5 não é usado e, portanto, tem que aumentar o pânico em 1. Ao fazer isto, neste momento, o nível de pânico está no amarelo, porque o quadrado livre mais à esquerda é um quadrado amarelo. O que significa que nesta ronda, no seu turno, se o Murcão visitar uma loja que não tenha papel, o pânico vai aumentar em 1, mas se ele visitar uma loja que tenha papel, o pânico vai aumentar em 2. Eu escolhi como coordenador estes 5 dados, dos 6 que foram lançados no início da ronda, e portanto também tenho o pânico em 1. De seguida, vou ver como é que eu posso utilizar os dados que tenho à minha disposição. Na zona da fábrica eu posso utilizar os valores 1, 2 e 3, e na zona do mapa eu posso usar os valores 4, 5 e 6. O Murcão, por sua vez, pode usar os valores de 1 a 6 no mapa
e na sua faixa de bónus. Portanto, eu quero produzir papel para poder abastecer lojas. E o meu interesse neste momento é abastecer estas duas lojas que já foram visitadas pelo Morcão. Porque, tal como eu disse, a partir deste momento, na zona amarela, sempre que ele visitar uma loja que tem papel, ele vai aumentar o pânico em 2. Para além disso, sempre que ele visita uma loja que tem papel, ele tem acesso a um dado extra à sua escolha. Ele determina o valor. Portanto, eu quero que ele não tenha acesso a isso. Portanto, o meu objetivo será abastecer estas duas lojas. No entanto, isso tem um custo mais elevado, porque para abastecer uma loja que ainda não foi visitada pelo Morcão, eu só preciso de gastar um papel, isto está indicado aqui em baixo. Mas se eu for abastecer uma loja que já tenha sido visitada pelo Morcão, ou seja, que tenha um X em cima, eu preciso de gastar 2 rolos de papel. Portanto, para eu conseguir abastecer estas duas lojas, eu preciso de produzir, nesta ronda, 4 rolos de papel. Mas eu tenho um plano para isso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar um destes dois num 3. E o coordenador pode fazer isso a qualquer altura que ele quiser do seu turno. Mas isso, no entanto, tem um custo. Por cada dado que eu transformo, eu vou ter que aumentar o pânico em 1. Portanto, neste caso específico aqui, se eu quiser transformar estes 2 num 3, que é isso que eu vou fazer, vou ter que aumentar o pânico em 1. Faço isso, marcando este espaço. E lá está, e mais uma vez, o meu oponente vai marcar também este espaço na faixa de pânico da folha que está na sua posse. Ao marcar este espaço, vocês veem que tem um distintivo de polícia. Significa que a polícia foi ativada. E eu agora, neste momento, posso colocar um X num dos espaços da faixa de movimentação do mapa do Morcão. Eu coloco na minha folha, na folha que eu tenho na minha posse, se foi eu quem ativou o pânico. Caso tivesse sido o Morcão no seu turno a aumentar o pânico através das suas ações, então eu marcaria um X na folha que ele tem na sua posse. Mas neste caso fui eu que transformei este 2 num 3 e aumentei aqui o pânico e, portanto, vou ter que posso bloquear um dos caminhos. E o que eu vou fazer vai ser, vou bloquear este caminho. De seguida, eu vou começar a produzir papel. Como vocês podem ver aqui em cima, o coordenador tem em cada uma das folhas 4 bónus disponíveis. Portanto, tem um total de 8 bónus disponíveis. E o que é que são estes bónus? Este primeiro bónus é o produtor, que significa que na fábrica, daí este símbolo aqui, eu posso usar um dos dados 2 vezes. Este bónus aqui é o do distribuidor, significa que no mapa eu posso usar um dos dados 2 vezes. Este bónus é o de repositor, significa que eu posso decidir não usar 2 dados e usar um valor à minha escolha. É um poder muito mais fraco do que este aqui, em que basicamente eu decido o valor de um dos dados. E importa de referir quanto eu transformei um dos dados, aumentando o pânico em 1, e eu não altero o dado fisicamente, eu apenas altero o valor do dado. E por fim, o voluntário permite-me ir buscar um rolo de papel que tenha sido produzido na fábrica da outra folha. Portanto, se na fábrica da outra folha tivesse um rolo de papel produzido, eu podia gastar este bónus e ia buscar, riscava esse rolo de papel nessa fábrica e podia usá-lo nesta minha parte do mapa. Portanto, eu vou começar por... E estes bónus podem ser usados apenas uma vez por folha. Portanto, quando eu riscar aqui, nunca mais poderei voltar a usar nesta folha este bónus. Eu vou começar por usar este bónus e vou fazer com que este meu 1 seja usado 2 vezes. Portanto, vou usar 2 vezes este 1. E, portanto, vou colocar aqui um 1. E vou colocar aqui um 1. Depois vou usar este 2. Portanto, este 1 2 vezes foi por causa de ter usado o bónus. Vou colocar aqui o 2. E vou colocar aqui um 3. O tal 3, o 2 que eu transformei num 3 há pouco. O que é que aconteceu aqui? Nós completamos esta linha, nós completamos esta linha e nós completamos esta coluna. Sempre que uma linha é completa, se a soma total dos valores for igual ao número que está referido à direita, nós produzimos um papel. Neste caso, 1 mais 1 mais 3 é 5, está correto, e nós produzimos um papel, sinalizamos isso fazendo um círculo à volta do rolo. Aqui em baixo é a mesma coisa, 1 mais 2 mais 3 é 6, portanto,
também produzimos aqui papel. E na coluna, como podem ver, não pede o número exato, pede o número igual ou menor ao número indicado. Portanto, a soma destes valores é 5 e também está correto, porque o que pedia aqui era um valor igual ou menor a 5. Portanto, produzimos também este rolo de papel. Portanto, produzimos 3 rolos de papel, só nesta ronda, que estão prontos a ser usados no mapa. De seguida, eu tenho, portanto, um 4 e um 6 para usar no mapa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser, e vou usar este 6. Vou marcá-lo aqui. O que acontece aqui, eu cheguei adjacente ao armazém e visitei este armazém. Como eu já tinha visitado este armazém e visitei agora este armazém, ou seja, eu visitei os 2 armazéns do mapa, eu ganho este rolo aqui. Portanto, neste momento tenho 4 rolos de papel disponíveis e tenho apenas um 4 para usar na minha ronda. Mas eu vou usar outro bónus, vou usar este bónus aqui, do distribuidor, e vou usar este 4 2 vezes. E vou colocar um 4 aqui e um 4 aqui. A regra para marcar números no mapa é muito simples, por parte do coordenador. O número tem que ser sempre marcado adjacente à fábrica, que é esta zona central aqui, ou adjacente a outro número que já esteja marcado no mapa. E vocês viram, eu marquei este 6, porque este 4 já ali estava, marquei este 4, que já tinha aqui um 5 ou 6, e marquei este 4, que já tinha aqui um 6. A segunda regra que o coordenador tem de cumprir é que nunca podem haver 2 números iguais adjacentes. Portanto, eu aqui neste espaço nunca poderia marcar um 5 ou um 6. Portanto, a única opção que eu tinha aqui era marcar um 4. Aqui eu marquei um 6, mas podia ter marcado um 6 ou um 5. A única opção que eu não podia marcar era um 4. E aqui também podia ter marcado um 4 ou um 5. Neste caso marquei um 4. Portanto, nunca pode haver 2 números iguais adjacentes. E sempre marcamos um número no mapa, ele tem que estar adjacente ou a esta zona central, que é a fábrica, ou um outro número que já esteja marcado no mapa. Portanto, eu nesta ronda marquei, portanto, este 6 e cheguei a este armazém. Marquei este 4 e cheguei a esta loja. E marquei este 4 e cheguei a esta loja. Como eu cheguei a esta loja, como cheguei a estas 2 lojas, eu tenho a opção de entregar ou não papel. Isto é algo que eu tenho que fazer agora, não posso fazer no futuro. Como vocês podem ver, cada loja só tem um espaço adjacente. Mal esse espaço adjacente seja preenchido, essa loja tem de ser abastecida. Se nós não tivermos papel, azar, não podemos fazer mais nada. Se tivermos papel, ótimo. É isso que vai acontecer neste momento. Portanto, tal como eu disse, cada loja que já tenha sido visitada pelo Murcão em rondas anteriores, ou seja, que tem um X em cima, requer 2 papéis, 2 rolos para ser abastecida. Eu vou fazer um círculo à volta dela, a dizer que a abasteci, e vou ter que gastar 2 rolos da fábrica. Sempre que eu visito uma loja, sempre que eu abasteço uma loja enquanto coordenador, não interessa o número de rolos, não é? O número de rolos está apenas dependente se essa loja já tinha sido visitada pelo nosso adversário ou não. Mas sempre que eu visito uma loja, eu marco um dos espaços na faixa de abastecimento. Eu marco na minha folha e o meu oponente marca também na sua folha. Isto significa que no total das 2 folhas eu já abasteci 2 lojas. Neste caso são as 2 lojas nesta folha, mas podia ser uma loja na outra folha e uma loja nesta folha aqui. Significa que faltam apenas 3 lojas para atingir a minha condição de vitória. Mas como vocês se relembram neste turno, eu marquei também aqui este 4 e vou também abastecer esta loja porque ainda tenho mais 2 rolos de papel disponíveis na fábrica. E portanto visitei mais uma loja e marco, tanto eu como o meu adversário, nas nossas faixas de abastecimento. Neste momento abasteci 3 lojas no total das 2 folhas e só me faltam 2 para ganhar o jogo. Ao contrário do coordenador e da equipa que vai jogar sobretudo na zona cinzenta do mapa, o Murcão vai preocupar-se sobretudo com as áreas acastanhadas do mapa. Portanto, aqui este rolo do lado esquerdo, no mapa, aqui na zona castanha à volta, na zona exterior, e aqui nesta faixa de pânico, aqui esta primeira faixa deste cabeçalho, que é chamada faixa de pânico. E as regras de colocação de dados no mapa, ele pode escolher aqui de 1 a 6 para jogar de qualquer forma, okay? Ao contrário do coordenador que tem esta diferença 4, 5, 6, 1, 2, 3 para usar em diferentes locais. O Murcão vai sempre poder usar o de 1 ao 6 onde quiser. Então, falando sobre o mapa,
ele vai poder colocar um número, desde que seja num espaço adjacente a uma das casas, aqui, das casas destes militantes do movimento, não é? Estas 4 casas, ou seja, pode colocar um número aqui, e depois outro aqui, e depois, por exemplo, aqui, ok? Sempre que está a sair de uma casa, pode colocar um número. Ou então pode colocar um número num espaço, a outro espaço que já tenha um número, ok? Adjacente a um espaço que já tenha um número. Ou seja, eu posso colocar um número aqui. A única regra para isto é que o número tem que ser imediatamente, tem que ser sucessivo ao já colocado, ok? Portanto, imaginem, neste 5 eu coloquei um 4, podia colocar um 6 também. Por exemplo, de um 2 eu posso colocar um 3 e um 1, ok? Sempre um número acima ou abaixo. De referir que o número 6 não é sucessivo ao número 1, nem vice-versa, né? Nem 1 ou 6, ok? Portanto, a seguir a um 1 só pode vir um 2 e a seguir a um 6 só pode vir um 5. Isto são as regras de colocação de números no mapa do Morcão, que estão aqui também exemplificadas. Depois temos aqui a faixa de bónus. Estes bónus, como o próprio nome indica, são bónus, não é? que o Morcão poderá utilizar para o ajudar na sua demanda de causar pânico total na cidade. E, portanto, ele começa sem bónus nenhuns e ele vai poder ganhar esses bónus quando os desbloqueia. E para os desbloquear, reparem que aqui em cada bónus há 2 valores que têm que se desbloquear. E são sempre valores iguais ou superiores ao representado. Portanto, igual ou maior que 1, igual ou maior que 2 e por aí fora. É quando ele desmarca, imaginem que ele usava um dado com o valor de 1 e, portanto, é válido para marcar aqui. E usava, por exemplo, um dado com o valor de 3. É válido para marcar aqui, ok? 2 ou mais. E assim que ele marca os 2 valores, ele ganha este bónus. Faz um círculo e ganha este bónus, ok? Há aqui um símbolo interessante que é este, que nos diz que os dados podem ser somados. Podem ser 2 dados ou mais, mas podem somar dados para conseguir o resultado que o bónus pede. E nesse sentido, vamos ao encontro destes 2 bónus que têm 4 casas que pedem um resultado superior a 6. Vou-vos explicar o que é que cada bónus faz. Cada bónus, há bónus que são de um uso apenas uma vez, de uso infinito e instantâneo. Este primeiro bónus que aqui está, como aqui está referido, é só de uma vez, assim que se usa, risca-se aquele bónus, e ele permite usar um dado, ou seja, mais um dado, daqueles que estão na pool dos dados que o coordenador não escolheu. Ou seja, ele dá-nos alguns dados, pode deixar alguns de fora, e este bónus permite-nos escolher um dos dados que ficaram de fora. Okay? O segundo bónus, desculpem, que é aqui infinito, assim que eu desbloqueio, posso usá-lo sempre, permite-me trocar 2 dados por um número à escolha. Ou seja, não uso 2 dados e coloco um número qualquer. Claro está, de 1 a 6. Este terceiro bónus, que é só de uma vez, permite-me trocar o valor de um dado qualquer dos que estão disponíveis. Okay? Portanto, aqui um deles eu troco não fisicamente, mas escolho um valor de 1 a 6 para usar em vez desse valor do dado. Este quarto bónus permite-me acrescentar ou diminuir uma pinta, portanto aqui um valor, a todos os dados que eu tenha disponíveis. Isto é um bónus infinito, mas eu só posso usar uma vez por dado, por ronda. Okay? Não posso acumular este bónus num dado só. E este último bónus é um bónus, tal como aqui está com o ícone do relâmpago, é um bónus imediato e permite-me fechar uma loja. Permite-me visitar uma loja, seja ela não abastecida ou abastecida. Okay? E é um bónus imediato. Não preciso de ter um número adjacente àquela loja para a visitar. Uma qualquer. Okay? Bom, e nada melhor para explicar as regras do que, na verdade, mostrar-vos um exemplo de um jogo que já vai aqui a meio. E vamos agora para a quarta fase do turno, que é então a fase do Morcão. Portanto. E então nós escolhemos, por exemplo, juntar estes 2 dados aqui, o 2 e o 6. Podemos começar por fazer isto. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, de estes 2 e este 6, que ficam 8. Eu posso com este 8
marcar aqui este bónus. Já tinha o 7 marcado e ao marcar este 8 ganho este bónus, que pode ser usado imediatamente. Okay? Portanto, este 2 e este 6 são utilizados. E agora, por exemplo, eu vou usar este 1 e este 2. Este 1 e este 2. 1 para sair daqui desta casa e o 2 para chegar a esta loja. Como eu vos disse, chegando a uma loja, a primeira coisa que se faz é marcar um X, portanto visitamos aquela loja, marcamos com um X e vemos o nível de pânico que vamos acrescentar. Neste caso, ainda estamos com o nível de pânico na zona verde e, portanto, ele, quer seja para a loja abastecida ou não abastecida, dá-nos um ponto de pânico. Ok, resta-nos ainda o número 4. E com o número 4 eu posso, por exemplo, tirar partido deste bónus que ganhei nesta ronda e diminuí-lo para um 3, por exemplo. Um pormenor. Eu tenho aqui um 2, por exemplo, de uma ronda anterior. Okay? Isto é de uma ronda anterior. E então, eu com este bónus que acabei de desbloquear, tenho aqui este 4 que converto para um 3. E então posso colocar este 3 nesta casa, neste espaço. Novamente, eu faço aqui um X, visitei aqui esta loja, verifico o nível de pânico que devo aumentar e, neste caso, devo aumentar 2 pontos de pânico, porque estamos na fase amarela da faixa de pânico. Então, 1, 2. Assim que um espaço que tenha este distintivo é marcado, há um polícia que entra em jogo. Então, a polícia entrou em jogo e tem ali aquela loja que eu visitei. Há um detalhe que eu ainda não vos falei. E que é aqui este ícone aqui em cima, que é por cada loja visitada que tenha papel, portanto abastecida, o Murcão ganha um dado extra, um dado virtual extra. E portanto lembram-se que ele chegou aqui em baixo a esta loja que estava abastecida. Então, além de aumentar aqueles 2 pontos de pânico que já aumentou, ganha mais um dado extra, que ele pode usá-lo onde quiser. Eu vou dar um exemplo. Ele pode usá-lo diretamente no mapa. Aqui, por exemplo, ele pode usar um dado de 1 a 6, como é óbvio, e é válido usar aqui. Portanto, se ele usava aqui, chegou a uma loja e, portanto, vai verificar aqui o nível de pânico e, neste caso, por loja não abastecida, é 1 ponto. Okay? Isto é um exemplo. Mas ele podia escolher um outro dado, que não o 5, e colocá-lo, imaginem, escolhia o 3, e então ou até podia ser o 5, porque também é válido, marcava aqui este 3. Okay? E então consegui este bónus. Também poderia ter juntado a um dado já disponível, ou ainda disponível, que nesse caso nós não temos, já usamos todos, já usamos o 1, o 2, o 2, o 6 e o 4, mas se houvesse um dado disponível ainda, ele podia juntar esse dado virtual a um já disponível para marcar mais um dado, mais uma casa ali nos bónus do Murcão. Portanto, isto é tudo aquilo que acontece na fase, no turno do Murcão. Se por acaso, isto é o fim da ronda e portanto, se por acaso no fim desta ronda o Murcão conseguisse alcançar aqui, eu fiz isto muito rápido, mas a condição de vitória do Murcão é se conseguir que a última casa seja marcada, a última casa da faixa de pânico. E lembrem-se que a faixa de pânico e a faixa de abastecimento são as duas marcadas ao mesmo tempo, em ambas as folhas. E portanto, se fosse o fim da ronda e o Murcão conseguisse chegar aqui a esta casa, vencia o jogo. Se não, ambos os jogadores trocam as folhas, portanto eu receberia a folha que acabou de ser jogada pelo coordenador e a minha iria para o coordenador e era uma ronda que começava novamente. Ora, se verificar um empate no final deste Paper Roll and Write, como é que desempatamos? Contabilizando o número de rolos produzidos e não usados pelo coordenador, e também os bónus desbloqueados pelo Murcão nas duas folhas. Quem tiver mais no conjunto das duas folhas, vence. Se ainda assim o empate persistir, o Murcão ganha, porque conseguiu criar o pânico geral. E é este o nosso Paper Roll and Write, um jogo, mais uma vez, para 2 jogadores, que vocês precisam aí em casa para se divertir, e espero que chegue bem às vossas mãos e que se divirtam e que partilhem connosco aquilo que acharam sobre o jogo, as vossas opiniões, se foi renhido, se não foi renhido, quem é que ganhou, quem é que não ganhou, conseguimos criar o pânico geral ou não, conseguimos salvar a região desta invasão de Murcões. Será que conseguimos? Será que não? Fico à espera das vossas opiniões. Aqui na Curious Box deixem
os vossos comentários à vontade na caixa de comentários. Também tem na caixa, aqui na descrição, faseadamente as várias partes do jogo. Portanto, se quiserem vir consultar novamente o vídeo para seguir e consultar diretamente, tirar uma dúvida, podem colocar lá, carregar no temporizador e vão diretamente à fase do jogo que precisam de esclarecer. Se não, deixem também as vossas dúvidas na caixa de comentários e estejam à vontade para deixar as vossas opiniões sobre o Paper, Roll and Write. Por hoje é tudo da nossa parte, daqui da Curious Box, minha pessoalmente, do Orlando e do André. Muito obrigado por terem visto este vídeo, muito obrigado por jogarem o nosso jogo, e daqui é tudo, um grande abraço.